Nós necessitamos de Ti, Senhor, necessitamos da Sua presença. Nesta hora que o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra, somos gratos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, fala conosco, que não sejamos apenas tocados, mas marcados pela Tua palavra, que a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações, a tudo que temos, a tudo que somos, no nome de Jesus, ó Pai. Faz uma obra em nós que homem nenhum pode fazer, mas que o Senhor com certeza o fará, no nome de Jesus, amém. Amém? Eu gostaria de refletir num texto da palavra de Deus hoje, em Números, no capítulo 13, Números capítulo 13, no verso de número 1 mesmo. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Números 13, 1. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Tem uma outra parte que diz assim: relataram, depois que eles voltaram dessa expiação, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, lá no versículo 27, desculpa. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Aleluia. Irmãos, este texto fala sobre o povo chegando lá no lugar da terra prometida. Amém? Quanto nós sabemos dessa história? Mas eu quero contextualizar você, porque isso acontece muito nos nossos dias. Deus fez uma promessa àquele povo. Ele disse que ele prometeu o quê? Que ele daria uma terra que emana leite e mel. Ele prometeu uma terra frutífera. Ele prometeu uma terra abundante. E quando nós recebemos as promessas do Senhor, nós fazemos igual o povo quando recebeu a promessa. Aleluia! Uhul! Deus me prometeu maravilhas. E aí eles foram levados como cativos. Eles estiveram cativos no Egito por 430 anos. E depois dessa libertação do cativeiro lá do Egito, eles peregrinaram pelo deserto, atravessaram primeiro as 10 pragas, daí atravessaram o Mar Vermelho, viram o pão, chover pão do céu, as codornizes, um monte de coisa, irmão. E aí quando eles chegam à beira da terra prometida, Moisés separa 12 homens, um de cada tribo. Para quê? Para visualizar a terra prometida. Aleluia. E eles escolhem um cabeça entre as tribos. Por quê? Tipo assim, vamos mandar alguém que é autoridade da nossa tribo, porque ele já chega lá e já garante um pedacinho bom da terra para a gente, não é? É uma terra maravilhosa. E aí quando eles chegam na terra prometida, tem lá o quê? Gigantes. Oh, não. E não sei se você sabe, mas ele diz assim, ó, que habitam naquele lugar quem? Os filhos de Anak, que eram descendentes de gigantes. Descendentes de gigantes. Aos olhos dele nós parecemos gafanhotos. Há gigantes naquela terra. E aí você pode pensar assim, não, mas espera aí. Parece que Deus não foi honesto, né? Parece que Deus não contou toda a verdade.
né? Ou o Senhor prometeu uma terra maravilhosa. Eles disseram: realmente a terra mana leite e mel. Nós trouxemos, ele diz, para trazer uma amostra do fruto da terra, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Uau! E eles voltaram e disseram: povo de Deus, a terra é tudo o que Deus prometeu, porém, entretanto, contudo, todavia, ela é maravilhosa, mas lá habitam gigantes. A gente não sabia que dentro daquela terra habitavam gigantes. E não é isso. Nós falamos, Deus nos deu promessas. Qual a promessa que Deus te deu? Deus me deu uma promessa maravilhosa. Mas quando chega na hora de possuir a promessa, você descobre que lá tem gigantes. Gigantes que não te contaram. Irmão Ney, hoje eu vou precisar muito de você. Gênesis 15, 13. Será que Deus é desonesto ou Deus já tinha avisado alguma coisa para eles? Lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 13, diz assim, então disse a Abraão, o Senhor Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ou seja, Deus já falou que para possuir a terra prometida, eles teriam de enfrentar a escravidão, eles teriam de enfrentar cativeiro, eles teriam de pelejar por aquela promessa. E quando nós falamos de terra prometida, a gente pensa no quê? No céu. Mas não é, irmão. A terra prometida, ela é uma figura terrena. As promessas que Deus nos fez são para ser cumpridas aqui nessa terra e nessa vida. E o próprio Jesus, a palavra é coerente. Lá em João 16, 33, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nos avisou das aflições. Deus não nos enganou, Ele nos vendeu coelho por lebre. Não, Deus nos avisou sobre essas coisas. Deus não mente, Deus não se engana. Deus, Ele sempre nos avisa dessas coisas. Agora, quando as pessoas chegam nesse lugar de alcançar a promessa de Deus e encontram essas adversidades, dizem assim: não, realmente a promessa de Deus é a promessa de Deus, mas ninguém me contou dos gigantes que lá habitavam, ninguém me contou que eu ia ter que passar por isso. Você lembra quando Deus deu um sonho para José, um sonho de governo, e José falou assim: uau, eu tive 2 sonhos, Deus me disse que eu governaria. E se Deus dissesse para ele: mas para você governar, você vai ser surrado pelos seus irmãos, você vai ser traído, você vai ser vendido como escravo, você vai ser julgado injustamente, vai ser processado, você vai ser preso, você vai ser humilhado, José ia dizer: deixa para o próximo, né? Vou ter que passar por tudo isso. Então Deus, na verdade, Ele nos dá das suas promessas e às vezes não nos conta dos seus gigantes. Mas por que é que Deus faz isso, será? Deus nos protege. Lá em Êxodo, no capítulo 13, no verso 17, olha o que Deus diz, o que a palavra diz. Êxodo 13, 17. Bora, homem. Oh, glória! E aconteceu que quando o faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, pode ser o 18, isso é a continuação, é o 17 mesmo, é a continuação, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Irmãos, se você pudesse entender o caminho da terra prometida, que eles poderiam fazer uma linha reta até esse lugar, mas Deus desvia eles por um caminho 3 vezes maior. Por quê? Se eles passassem por esse caminho reto, eles iam passar por uma zona de guerra dos filisteus, e quando eles chegassem na guerra, eles iam pensar: como é que nós vamos possuir alguma coisa, alguma terra neste lugar que está em guerra? Nós vamos ter que guerrear. E eles passaram o quê? Eles passaram 400 anos como escravos. Eles não tinham exército, eles não tinham homens de guerra. Como eles iam guerrear sem ter um exército de guerra? O que eles iam fazer? Desistir da promessa. Foi o que Deus disse.
Então Deus privou eles da informação de que aquelas terras estavam em guerra, para que eles não fugissem da promessa que Deus tinha para eles. Existem coisas que às vezes nós precisamos de maturidade para ouvir. Lá em João, no capítulo 16, no verso 12, João 16, 12, olha o que Jesus falou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jesus falou: eu tenho vontade de contar tudo para vocês, mas eu não posso ainda, porque o coração de vocês ainda não atingiu a maturidade. Você imagina quando o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego, e aparece lá o servo de Deus para curar ele daquela cegueira. Ele fala assim: olha, você ainda vai ver alguma tribulação. Pronto, ponto, acabou. Mas tudo que vai passar, você vai passar, o Senhor ainda vai te revelar. E se você for acompanhando a história de Paulo nas cartas, você vai ver que a cada cidade que ele passava, o Espírito Santo revelava para ele uma tribulação que ele ia passar. Porque se naquele primeiro momento, naquele quarto, que ele ficou 3 dias trancado, Deus revela tudo que ele ia passar, é capaz que ele nunca tivesse saído daquele quarto. Ele falou assim: você vai ser um grande pregador, você vai levar o evangelho a reis, a governadores, você vai ter um ministério de pregação internacional. E disse: aleluia, mas você vai morrer por isso, né? Aí nem tanto aleluia assim, né? Ele não disse. Então Paulo não sabia tudo, porque às vezes nós não temos maturidade para entender, maturidade para perceber. Só que uma coisa é certa: Deus nos deu promessas. E por que é que Deus faz isso? Eu quero acalentar o seu coração do porquê isso. Lá em 2 Coríntios 4:18, nós estamos desenvolvendo, vamos chegar lá, irmãos. 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que é isso? Deus, quando Ele nos dá uma promessa, Ele nos faz colocar os olhos no lugar certo. Ele nos faz focar aonde? Na promessa, e não na circunstância. Imagine Deus falar para José: olha, a promessa é você governar, mas a circunstância, você vai estar preso, condenado injustamente, vendido como escravo. Eu acho que é o preço dessa circunstância, eu não quero essa promessa, porque não conseguimos enxergar a grandiosidade da promessa. E eu não sei se você já viu, na verdade está falando de peso e medida. Antigamente, bem antigamente, eu cheguei a ver alguma mercearia assim, quando você ia comprar 1 quilo de carne, a balança ela tinha 2 chapas, aí você colocava lá: eu quero 1 quilo. Aí o homem da venda, né, da mercearia, colocava lá o correspondente a 1 quilo, que às vezes tinha 900 gramas, né, não era aprovado pelo metro aquilo, mas tudo bem. Colocava lá, e você ia colocando, por exemplo, fruta ali, até aquela balança ficar equilibrada, significava que tinha 1 quilo ali. Deus está dizendo assim, ó, que o peso da glória, da promessa, nunca jamais vai se comparar à circunstância, porque as circunstâncias são temporais, mas as promessas de Deus têm um peso glorioso, eterno sobre nossas vidas. Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21, fala assim, ó: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque se nós ficássemos apenas pensando na circunstância que nós estamos vivendo para alcançar aquela promessa, nós quem sabe não herdaremos a promessa como aquele povo medroso que só viu os gigantes. Mas quando nós trazemos à memória a promessa que o Senhor nos deu, e não as circunstâncias que são temporais, então nós herdaremos a promessa que Ele tem para nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lá em Romanos 8:18 é o último texto que eu quero citar. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Não há como comparar. Realmente, quando Deus nos dá uma promessa, nós precisamos olhar para a promessa.
porque as circunstâncias, como no verso anterior que nós lemos, elas podem mudar. Se hoje, às vezes, você está aí falando da sua família, que está destruída, que está arrasada, amanhã você pode estar testemunhando da restauração dela. Se hoje você pode estar falando das circunstâncias financeiras, às vezes que não estão boas, amanhã você pode estar testemunhando de uma grande bênção que o Senhor te deu, porque as circunstâncias podem mudar, mas a promessa é inalterável, ela não muda, ela não passa, porque Deus é imutável. Então nós temos de olhar para onde? Para a promessa que Deus me deu, para a promessa que Deus te deu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que tem gente que recebe a promessa de Deus, uma promessa maravilhosa para a sua vida, e quando chega no momento de receber essa promessa, às vezes está ali vivendo uma circunstância difícil, e ele olha para a circunstância, ele olha para os gigantes em vez de olhar para a promessa. E quando você anda em direção aos gigantes, você morre sem a promessa. E aí nós temos de olhar para a palavra de Deus, para tudo aquilo que nós lemos, e quando nós estivermos sempre em meio a dificuldades, em meio a tempestades, em meio a tudo que se torna improvável para que nós recebamos uma promessa, como é que pode, agora nada vai dar certo? Dizer, não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eles tiveram que lutar por aquela terra, eles tiveram que enfrentar aqueles gigantes. Só que hoje a palavra vem de encontro aos nossos corações, para que nós tenhamos o mesmo espírito, a mesma palavra, o mesmo coração que teve Caleb. Ele falou assim, realmente, né? Eles pensaram, olha, a terra é maravilhosa, mas moram gigantes. Fez-se calar toda a congregação. Caleb falou, peraí pessoal, tem gigantes lá, mas a terra é tudo que Deus prometeu, e aqueles homens vão cair diante de nós, porque se Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só porque tem gigantes, eles serão atropelados, nós vamos passar por cima desses gigantes, porque aquela terra o Senhor nos prometeu, não importa o que tenha lá, o Senhor nos prometeu. E é isso que nós precisamos fazer. Sim, a coisa está difícil, sim, estou enfrentando problemas, sim, estou enfrentando brigas, tribulações, mas eu creio que o Senhor me prometeu, então eu hei de receber. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Não desista, não ande para trás, mesmo que um dia você desanime, faz como disse lá em Lamentações, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, certa vez eu fui levado a pregar o evangelho num lugar distante, muito difícil. Irmãos, eu enfrentei tantas dificuldades naquele lugar, eu enfrentei tantas falsas acusações. Irmãos, se Deus me dissesse antes tudo que eu ia passar, eu jamais teria ido. Mas foi lá que Deus me revelou, foi lá que Deus me deu a minha família, foi lá que eu constituí algo que Deus perpetuou aqui, dia após dia, como família, como as minhas filhas. Irmãos, eu não teria as minhas filhas, eu não teria a pastora, a minha esposa, eu não teria a família que eu tenho, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. E se Deus me contasse antes que eu ia ter que passar por tudo aquilo, eu não teria ido. Com certeza não teria ido. Não teria mesmo. Mas eu olho para a promessa, e depois de tudo aquilo eu pensei, não, agora as promessas de Deus já não valem mais. O Senhor não vale mais, as promessas não valem mais para mim. Mas quanto mais eu orava, mais eu buscava o Senhor, dizendo, Senhor, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom. Mas o Senhor está dizendo assim, quando eu te prometi lá no começo, eu já sabia de tudo que você ia passar. Quando eu te prometi, você acha que quando Deus fez a promessa para você, Ele já não sabia quem você era? Quando Deus fez a promessa para você, Ele já não sabia tudo que você ia passar? Sim, Ele já sabia, e ainda assim Ele prometeu. E esse Deus que prometeu, se você perseverar, se você esperar nele, esperar com confiança no Senhor, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração para encerrar este tempo de palavra. Glória ao santo nome do Senhor. Eu não sei o que é que Deus te prometeu, eu não sei o que é que você deslumbrou na presença do Senhor. Uma vez Deus, quando eu era ainda adolescente, falou que me levaria às nações para pregar, e eu não fiz muito esforço para isso. Deus simplesmente me levou a lugares, me levou a situações, sabe? Tudo é baseado na promessa que Ele
cumpre se nós esperamos com paciência e confiança no Senhor. Eu quero orar com você para que o Senhor renove a sua fé. Nós estamos vivendo um tempo de renovação, desde domingo passado, desde a semana passada, porque se o Senhor renovar a fé e a esperança que há em nós permanecermos, o trabalho de Deus vai ser apenas cumprir tudo aquilo que Ele já prometeu. Não precisa nem de promessa nova, não precisa nem de nada novo. Deus só vai começar a cumprir promessa por promessa, e ainda mais, são 8.000 promessas nesta palavra, 5.000 no Antigo Testamento, 3.000 no Novo, e nós podemos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu, se nós perseverarmos na sua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos nessa hora, meu Deus, meu Pai. Oh Senhor, nós sabemos que o Deus que fez as promessas, o Pai de todos nós, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus que derrubou os gigantes, que fez ruir as muralhas, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou de entre os mortos, triunfante, Jesus Cristo de Nazaré. Oh meu Pai, renova a nossa fé e esperança na sua promessa, porque sabemos que a sua promessa não tarda e não falha, e ela há de cumprir. Meu Deus e meu Pai, não nos permita cair na tentação de desistir da promessa. Que os nossos olhos hoje saiam dos gigantes, saiam das circunstâncias, e possam olhar para aquilo que nos dá esperança, a tua palavra, a tua promessa, e que mediante a esta fé perseverante, os milagres comecem a acontecer em nome de Jesus. Nós decretamos e nós declaramos que comece nessa casa de oração por esses dias uma enxurrada de testemunhos, sobre tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo, no nome de Jesus de Nazaré. Nós cremos nas tuas promessas e esperamos com fé no Senhor até o dia do cumprimento. Se você crê, diga amém. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. Aleluia.